Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, o diretor de Relações Governamentais do Google, Marcelo Lacerda, economista-chefe de formação. O fenômeno da desinformação é um fenômeno muito complexo. E, como eu te falei, muito importante para a gente também, até porque ele acaba afetando a nossa missão de organizar essas informações e torná-las úteis para os usuários. Agora, por ser um fenômeno complexo, ele precisa ter uma atuação multissetorial, porque, infelizmente, a gente não tem uma solução mágica, uma solução única para resolver esse fenômeno. Por isso, o trabalho multissetorial, poder público, setor privado e sociedade civil é tão importante para a gente poder atacar essa questão. Antes de chegar à Big Tech norte-americana, onde é responsável pelas diretrizes institucionais, ele esteve na Patri Políticas Públicas. Ao lhe ouvir, Marcelo, você disse, importante compreender, ouvir todos os debates da sociedade. E eu estava pensando, verdade, quando a gente fala sobre quem é o público que usa a internet, usa o Google, é todo mundo. Claro, com as limitações de idade, né? Você é muito pequeno, os pais com seus cuidados, mas é muito plural, todo mundo, todos os gêneros de todos os locais do Brasil. Então vocês, enquanto Google, tem de falar essa linguagem muito plural, para que todo mundo entenda, né? Sim, não, com certeza. E isso está ligado totalmente à nossa missão. A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las úteis e disponíveis para todos e todas. Então a gente tem um desafio muito grande, que é isso que você falou. Como é que a gente consegue fazer essa organização e tornar essas informações de forma úteis para cada uma dessas pessoas? E a gente tem um desafio muito grande que é diário, Elisa. 15% de todas as buscas feitas diariamente no Google, 15%, elas são buscas que nunca foram feitas. Ou seja, são perguntas novas? Novas. A curiosidade humana, ela não tem limite. Então, você imagina o desafio que a gente tem de manter a plataforma atualizada diariamente. Então, se é 15% por dia, aí mais ou menos em 6, 7 dias, a gente tem um total de perguntas totalmente novas que a gente tem que lidar, trazer as informações relevantes e que sejam úteis para que essas pessoas que usam a nossa plataforma. E dentro dessas perguntas, vocês formulam aquelas que ficam embaixo, porque salva as nossas vidas. Você dá um Google, aí embaixo já tem uma outra pergunta, que é uma outra pergunta que você vai direto já vem o resuminho. Ou seja, dentro dessas novidades, 15%, eu fico surpresa porque é muita coisa. Vocês já vão formulando as novas dúvidas, ou seja, tentando lidar o que a intuição de quem está pesquisando vai querer saber também. Isso, esse é o desafio, da gente ter uma plataforma viva e que vai se adaptando à necessidade do usuário. Você vai lembrar, o Google tem aí 25, um pouco mais de 25 anos, no começo eram só os links azuis, que a gente chama os links. Não tinham essas perguntas embaixo. Não tinha nada. Hoje a gente tem uma experiência no Google que é super rica, de vários aspectos. É o autocomplete, né? Ele que completa sozinho a partir do que você vai escrevendo, ou é o painel do conhecimento, por exemplo. Eu tenho certeza que você, por ser uma pessoa pública, se eu procurar pelo seu nome, vai ter um quadrinho ali do lado. E a gente fica lá de olho para saber o que está sendo preenchido. Exatamente. E até para questões mais sérias, como, por exemplo, nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. A gente criou que a gente chama de carrossel de notícias. Perfeito. Então, quando as pessoas procuravam sobre notícias sobre a enchente do Rio Grande do Sul, você tinha ali um carrossel, um retângulozinho com vários links para publicações de jornais, de empresas de mídia, como a CNN, enfim, que davam as últimas notícias sobre a enchente, que é também uma forma da gente combater uma questão que é muito séria, que é a questão da desinformação. É aí que eu já queria chegar contigo, que é perfeito que você faça esse gancho, porque quando você tem a sugestão de um link, ainda mais como uma empresa como o Google, né, essa big potência, quando a gente olha, a gente naturalmente já imagina que as sugestões que vão vir, são credíveis, isso aqui é de credibilidade. Como é que é esse trabalho do Google nesse combate à desinformação de, isso aqui vai estar linkado, mas como conseguir limpar
para ter uma checagem da veracidade nesse mundão da internet que é tão difícil? Esse é um outro desafio que a gente tem e que aí tem muito de como o algoritmo funciona, né? O algoritmo, ele leva em consideração inúmeros fatores para fazer aquele ranqueamento. No caso específico das enchentes, Certo. a gente criou esse carrossel, então a gente tenta botar ali o que a gente chama de conteúdo autoritativo, né? Que são conteúdos de empresas jornalísticas profissionais, né? Perfeito. A gente dá aquele destaque ali para essas... E é pra bem esse plural, conteúdo. porque são sempre várias. As maiores Sim. empresas de comunicação aparecem ali. Isso. E também tem a ver, aí os outros fatores que a gente leva em consideração na hora do ranqueamento, até o local onde você está. Então, por exemplo, se eu estou no sul, faz sentido eu ter naquele carrossel publicações de veículos locais. Se eu estou no norte do país, faz sentido eu também ter publicações mais locais. A gente procura dar uma pluralidade de conteúdo para que o usuário faça o melhor uso daquela informação que a gente está provendo para ele. Uma organização das informações, né? Isso é muito interessante para quem usa o Google todo dia. Eu tenho aqui umas perguntas curiosas que eu vou guardar para depois, se der tempo eu faço, assim, as coisas que mais são pesquisadas, porque essas perguntas são muito divertidas. Mas deixa eu cair aqui, informação, combate à desinformação, Supremo Tribunal Federal. Como é que tem sido essas conversas para conseguir chegar num denominador comum daquilo que seja interessante para o Google e o poder público poderem avançar juntos nesse debate? Elisa, o fenômeno da desinformação é um fenômeno muito complexo. E, como eu te falei, muito importante para a gente também, até porque ele acaba afetando a nossa missão de organizar essas informações e torná-las úteis para os usuários. Então, a gente também sofre com a questão da desinformação. Agora, por ser um fenômeno complexo, ele precisa de ter uma atuação multissetorial, porque, infelizmente, a gente não tem uma solução mágica eu não diria, uma bala de prata, uma solução única para resolver esse fenômeno. Por isso, o trabalho multissetorial, poder público, setor privado e sociedade civil é tão importante para a gente poder atacar essa questão. E acordos como o que a gente assinou recentemente com o Supremo Tribunal Federal fazem parte exatamente dessa dessa abordagem que o Google tem de combater a desinformação. Obviamente, a gente tem outros pilares de atuação que são inerentes à própria empresa. Então, produtos, como esse que eu te falei do carrossel de informações sobre assuntos mais relevantes, como no caso das enchentes, as nossas políticas também. A gente desenvolve e aplica políticas. Vou te dar um exemplo. Na última eleição, a gente trouxe para o Brasil a política de integridade eleitoral, que ela basicamente dizia o seguinte: você não pode, dentro das nossas plataformas, questionar resultados de eleições passadas que já foram homologadas pela entidade oficial. Então, esse tipo de conteúdo a gente não permite nas nossas plataformas. Tá? Então, são políticas, os produtos e as parcerias. Parcerias como essa com o Supremo. Com o Supremo. Outro tipo de parceria também super importante aí com a sociedade civil, de educação midiática. O Google, desde 2019, a gente patrocina o Educamídia, que é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Nós já investimos mais de 9 milhões de reais nesse projeto, que ele faz? Desenvolve grades de estudo de educação midiática e aplica isso em alunos. Então, o Educamídia já treinou mais de 17 mil professores, tá? Treinou esses professores. É uma plataforma de graça, é isso? É isso, de graça. Isso se você procurar Instituto Palavra Aberta... E já estou aqui fazendo isso. Educamídia. Isso, você vai encontrar uma plataforma e aí lá você tem as grades de aula para os professores. Eles também treinam esses professores. E os professores, desde 2019, já acessaram, já impactaram mais de 3 milhões de alunos aqui no Brasil. Então, vamos lá. Parcerias com o poder público, com a sociedade civil, como essa de educação midiática, e também parcerias com empresas jornalísticas. O Google tem vários treinamentos, que é a nossa iniciativa de jornalismo,
de treinar os jornalistas para que eles entendam o funcionamento do mundo digital e que seu conteúdo possa ter cada vez mais alcance. Mas não só isso também, e só para terminar de falar, a gente também tem aqui no Brasil acordos de licenciamento de conteúdo com várias empresas jornalísticas. Hoje no Brasil são mais ou menos 170 em 23 estados do país. Tudo isso para quê? Para a gente poder ajudar e reforçar essa qualidade de informação na internet. Olha, enquanto a gente ouve aqui você falar, Marcelo, eu até abri, não vai aparecer com qualidade para vocês, mas só para mostrar de curiosidade isso aqui, ó. O site, o Educamídia, que ele estava citando, pronto, mostrei ali uma carinha só do site, bem improvisado mesmo, que eu já tirei. Jornalistas, né? Somos curiosos. Já abri aqui, ó, como preparar as crianças e os jovens para aprender com senso crítico e responsabilidade no século XXI. Só nessa primeira manchete já fiquei com vontade de clicar. O que é educação midiática? Por exemplo, tem uma aba falando isso também. Os planos de aula, de que maneira funciona toda a plataforma, ou seja, é uma missão, um movimento do Google para contribuir com informação. É que a informação em si já é uma missão do Google, né? Você dá um Google é você saber de tudo sobre uma pessoa. Às vezes, coisas que a gente, né, que as pessoas não gostam. Porque lá é um livro aberto das pessoas, né? O Google, que é algo incrível. A plataforma de busca nada mais é do que um indexador do que está na internet. Sim. Eu sei que às vezes a gente acaba confundindo o buscador com a internet, mas a gente não é a internet. A internet é essa rede aberta em que todo mundo pode publicar. Como você mesmo falou, nem todo mundo concorda com o que está publicado ali. Cabe a gente indexar aquele conteúdo. Sim. E aí, por que é tão importante a educação midiática? Para você, usuário, usuária, ter uma leitura crítica daquilo que você está encontrando ali na internet para entender se aquilo ali é o que você está procurando ou não. E até para colaborar, para não ser o tão instantâneo, encaminhar. Opa! Exatamente. Fazer mais uma para a gente poder encerrar. Bom, o Google é plural e está em inúmeros países, né? Todo mundo que acessa a internet tem acesso direto ao Google. E no meio desses países tem a gente. Tem o nosso Brasilzão, que é tão diferente. Então, só a gente já renderia uma pluralidade imensa. Como é que o Google olha para o Brasil? Lisa, assim, o Google está no Brasil há 19 anos. A gente vai fazer 19 anos agora em julho. Maior de idade já, hein? De uma empresa que tem 25. Então, a gente, como empresa, tem uma história muito grande aqui já no Brasil. Pouca gente sabe, o Google chegou no Brasil em Minas Gerais. Ah, é? A gente... Acho que o pão de queijo atraiu o Google? Acho que o pão de queijo e os engenheiros. O que tinha lá? Tinha uma startup de professores da UFMG que desenvolveram um mecanismo de busca. E na época o Google estava expandindo os centros de engenharia, saindo não só da Califórnia, Fantástico. mas indo para outros países. E aí eles compraram essa startup, e essa startup é até hoje o único centro de engenharia do Google na América Latina. E eles não trabalham só para o Brasil, eles trabalham para o produto globalmente, porque afinal de contas a busca que você faz aqui no Brasil funciona na Europa, em qualquer lugar do mundo. Tá? Hoje são quase 300 engenheiros que a gente tem em Belo Horizonte, trabalhando na busca. A gente tem engenheiros lá, por exemplo, que comandam times globais, desenvolvendo essas novidades que a gente vê no Google. Que incrível! E tudo isso começou com um projeto de professores. Isso, professores na faculdade. O nosso diretor de engenharia lá em Belo Horizonte, professor Berthier, é professor da UFMG. Tá? Então, assim, e aí a gente começou essa história começou, então, há 19 anos, como eu te falei, em Minas Gerais. E hoje a gente já está aqui, o Google é fácil, o Google Brasil, como a gente gosta de se referir ao Google, é fácil uma das 10 maiores operações do Google no mundo. E a gente tem uma pluralidade de investimentos e presença aqui no Brasil. Então, nosso centro de engenharia em BH, obviamente, o nosso escritório aqui em São Paulo. Né? Em São Paulo, a gente também tem um escritório separado só para o time de cloud. Então, toda a parte de Google Cloud tem um novo escritório que a gente abriu no ano passado. Em São Paulo também, a gente tem o Google Campus. O que é o Google Campus? É o que apoia startups. Tá? É um prédio também separado do nosso escritório ali na Faria Lima, que faz programas e projetos de aceleração de startups.
6 primeiros anos, por exemplo, do Google Campus, a gente acelerou mais de 300 startups, das quais várias viraram os primeiros unicórnios brasileiros, que são aquelas empresas em um valor de mercado acima de $1 bilhão de dólares. Muito legal. Mas não só isso, a gente também tem investido aqui no Brasil em infraestrutura. Hoje já são 4 cabos submarinos que a gente trouxe dos Estados Unidos para cá e daqui ligando com o resto da América Latina. Gente! Então assim, a nossa presença é muito grande e não vai parar por aí. Recentemente, a gente acabou de anunciar que a gente está criando o 2º centro de engenharia do Google no Brasil, que dessa vez não vai ser em BH, vai ser em São Paulo, no IPT, dentro da USP, do lado ali da Poli. Então, que é um trabalho muito legal que o IPT tem, de você trazer o setor privado ali para dentro da universidade, e aí o que a gente tanto precisa e tanto fala, ter o setor privado trabalhando junto com a academia para desenvolver tecnologia local. Esse centro deve abrir aí mais ou menos em 2025, mas a gente já está contratando engenheiros, então fica ligado na página do Google, porque tem vaga aberta para engenharia, para a gente desenvolver cada vez mais tecnologia aqui no Brasil para o mundo todo. Fantástico, muito legal a gente poder conhecer um pouco mais dessa história e ver que além de pão de queijo, os mineiros maravilhosos também nos dão muita inteligência, hein? A ponto de trazer os olhares do Google aqui para o Brasil há quase 20 anos e a gente vê a continuidade dessa história até hoje. Marcelo, muito obrigada. Obrigado a você.